É importante falar que desde a apresentação da PEC 32, lá em setembro de 2020, buscou-se a apresentação dos dados e da suposta economia de milhões esses que variavam entre 300 e 800 milhões, em que a PEC poderia trazer. Pediu-se esses documentos por meio da Lei de Acesso à Informação, pediu-se esses documentos por meio de um mandato de segurança no Supremo Tribunal Federal, pediu-se esses documentos por meio de uma representação perante o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas pediu ao Ministério da Economia que se manifestasse trazendo esses documentos, e foi aí que o Ministério da Economia assumiu que não tinha esses documentos. Trouxe à tona um estudo do IPEA, que foi posterior à apresentação da PEC 32, para supostamente embasá-la, e não comprovou essa economia, não comprovou esse benefício que tanto se vendeu para se convencer a população. Então, Larissa, mais... Diga, pode esse falar. ponto é tão importante que eu queria fazer um comentário. Gente, olha bem, a PEC foi apresentada pelo governo, que colocou lá na sua exposição de motivos, assinada pelo presidente da República, pelo Paulo Guedes, que ia trazer uma economia de recursos. Depois o Paulo Guedes continuou falando nessa economia. Vocês ouviram o que a doutora Larissa falou? Que eles usaram todos os meios possíveis para obter esses dados e não foram atendidos. Por fim, o próprio governo confessou que esses dados não existiam, porque trouxe um estudo do IPEA posterior, que não existia naquela época. Olha bem a farsa. Para que isso, gente? Para privatizar, para não dizer claramente, queremos privatizar o serviço público. E se privatizar, a população vai ter que pagar. Não é? Olha o risco. Falaram toda essa mentira, né, Larissa? Quer dizer que não, em momento nenhum, apresentaram os dados. E mais, o que está lá, os dados que estão lá citados na exposição de motivos, na carta aberta que a Auditoria Cidadã fez, nós desmontamos aqueles dados errados do Banco Mundial, Larissa. O governo trazia dados do Banco Mundial completamente errados. Alguns termos até que nem se aplicariam ao Brasil. Uma vergonha, gente. Isso aí é uma vergonha. Pode continuar, Larissa. Eu tive que te interromper, porque esse ponto aí dessa mentira é muito importante. Você não interrompeu, você complementou muito bem. Isso é muito importante. Os processos internos que eles disponibilizaram num site, junto com estudos do Banco Mundial, falaciosos, eles são muito curiosos, porque a gente desceu a minúcia, analisar página por página, e é muito engraçado como uma reforma administrativa de um impacto tão grande, ainda que tivesse esse impacto, essa economia que foi tão vendida, passou dentro do Ministério da Economia num só dia por todas as supersecretarias, com de acordo. Aí quando chega na última, de repente o processo não tem mais folhas, vai para a Casa Civil, volta, tem um intervalo de 3 ou 4 meses para o texto ser aprovado. Cadê essa parte que faltou? Passou por todas as secretarias num dia só e depois falta uma parte. Então, os dados, efetivamente, eles não foram apresentados, a economia não foi comprovada e várias das informações passadas comprovou-se que eram erradas. Então, a gente vê aí o perigo dessa reforma administrativa e que eu finalizo sintetizando, que é a afronta ao princípio da impessoalidade, porque a gente tem a contratação facilitada e o desligamento facilitado. Por mais que se mantenha o servidor público estável, com a estabilidade, está mais fácil dispensá-lo e está mais fácil contratar um temporário, um precário, para eventualmente substituí-lo. Então, aí a atenção que a gente tem que ter, além da retirada de alguns direitos, como parcelas indenizatórias e até a possibilidade de redução de jornada com redução de remuneração declarada, Maria Lúcia. Então, ficamos alertas, é um trabalho que precisa continuar. A frente do serviço público lutou por muito tempo, precisa lutar, é uma frente que agora vai sofrer mudanças em razão justamente das eleições, de troca de parlamentares, eleições e reeleições, mas que precisa ser fortalecida para que a luta continue. Uma luta que não é fácil e uma luta que precisa acontecer. Exatamente, Larissa, e a Auditoria Cidadã da Dívida está junto também, participando dessa luta, porque é fundamental, gente, a estrutura do Estado brasileiro, né, para servir a nossa sociedade. Sobre essa questão aí da demissão, inclusive as carreiras exclusivas de Estado, né, estão correndo risco. Eles têm aquelas garantias especiais que protegiam as carreiras exclusivas de Estado, consideradas exclusivas de Estado, né, deixaram de existir. Então, até aqueles serviços que são considerados parte intrínseca do Estado brasileiro, que não poderiam ser, em tese, privatizados, eles estão agora em risco. Porque até para esses serviços foi suprimida a vedação de contratação temporária. Foi suprimida. Então, vai poder haver contratação temporária para esses serviços, considerados atividades exclusivas de Estado. Né? Então, é muito grave o que está acontecendo.
e o risco de privatização é flagrante.